possamos sair cada vez melhor dessa situação, dessa quarentena. Um bom final de semana e até amanhã no programa da Confraria. Confraria amanhã, a partir das 10 horas, com a apresentação do nosso amigo Juscelino Mendes. Um abraço a todos. ZYK 210, 590 kHz, Rádio Alegrete AM, Rede T de Comunicação, Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Aos sábados pela Tia Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta, Esco GD e John Deere. Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Agora são 12 horas e 2 minutos e faz 16 graus aqui na Praça Osvaldo Aranha. Uma satisfação estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete região. E eu sou a Cíntia Fragoso Ramos, estarei todos os sábados neste horário do meio-dia até a 1h da tarde. E hoje me acompanha na técnica Paulinho Camargo. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caverá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caverá, em parceria com o Homem do Campo. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais.
Comunicado oficial ESCO GD Tecnologia em Energia, informamos que estamos atendendo a todos os clientes normalmente em nosso escritório, tomando as devidas medidas e cuidados para que a saúde de todos seja preservada. Pela parte da manhã das 8 às 12 horas e à tarde das 14 às 18 horas na Avenida Tiaraju 1406, Edifício Pampatec. Também estamos realizando atendimento via plataformas digitais para quem escolher ter uma experiência diferenciada com nossa equipe. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Atenciosamente, ESCO GD. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta. Fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Cidade Rural, 12 horas e 5 minutos. Para quem ligou o rádio agora, você está ouvindo aqui na sua Alegrete. Já está comigo no estúdio o senhor Luiz Plastina Gomes, engenheiro agrônomo, acertei hoje, o senhor Luiz, presidente do Produtor Rural, presidente do Sindicato Rural de Alegrete. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco, dividindo informações e, obviamente, vamos falar desta feira de outono que aconteceu nesta semana. Conte-nos como foi. Pois é. Então, Cíntia, um bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Alegrete. A nossa feira de outono ela passou por várias etapas de construção. A primeira que era importante acontecer, porque a nossa feira é uma feira, às vezes baliza preço, né? Nem todos participam, mas usam, vamos dizer, as informações da feira e o volume de negócios para poder estabelecer os seus negócios, né? Que a gente esperava também um preço um pouquinho melhor, mas toda essa função de seca, a seca ela trabalha contra a gente, porque as pessoas forçam a às vezes fazer negócios que não esperavam, né? Então, quando aumenta o volume, cai preço, né? Então, mas mesmo assim a feira a gente considera que foi um sucesso, porque primeiro não iria acontecer, né? Segundo, a gente tentando arrumar uma maneira que ela aconteça para que as pessoas pudessem desmamar os seus terneiros, os terneiros que vinham, né? Uma situação assim do ano passado muito incerta, porque no ano passado nós tivemos a participação de cerca de 700 animais. Mas hoje já acontecido, então a feira a gente só tem a agradecer a todos que participaram lá. E agora eu vou dar alguns dados, né, para ver o volume e a importância que se tornou isso, né? Porque como a gente não sabia o que ia acontecer, depois a gente conseguiu montar um esquema de trazer os animais e não ter pessoas lá, né? Então a gente pesquisou e achou uma tecnologia que se chama, uma empresa que presta esse serviço se chama Lance Rural, foi contratada para que pudesse ser feita virtual. Virtual, né? Aí nesse trabalho é um virtual ainda dentro de um custo interessante, porque é um virtual pela internet, né? Então, a gente primeiro viu se tinha a nossa capacidade lá da internet. E por incrível que pareça, quando faltava 1 hora para começar o evento, né, tudo preparado, a internet saiu fora do ar. E ficou 1 hora fora do ar e nem os técnicos dela sabiam por quê, né? Mas por talvez interferência até divina, ela veio exatamente na hora e conseguimos, aconteceu. Mas isso tudo foi um ensinamento, né? Até o próprio funcionamento a gente não sabia se ia ser bem aceito. Mas
nós vamos ver assim... Foi um desafio, porque tudo agora falando sim. nisso, né, seu Luiz, essa pandemia, além de outras coisas, veio para mostrar que do trabalho, tanto home office, para quem não estava acostumado, e tudo virtual, reuniões virtuais. Isso foi desafio para nós todos que não estávamos acostumados, mas que, graças a Deus, existe essa possibilidade. Como é que foi de público, antes que o senhor fale aí o número? Então, nesse As pessoas mar... participaram naquele sistema, com exatamente, pulseira e tal? nesse mar de incertezas, né? Nós até agradecemos aos produtores que nos confiaram seus animais. Lá foram mais de 2.000 animais, né? O ano passado foram 700, né? Então, vamos dizer, isso aí representa uma confiança, né? Que a gente poderia fazer a coisa acontecer. Já quando estava tudo preparado, o decreto da prefeitura permitiu que a gente tivesse 30% de pessoas no recinto. E isso aí a gente conseguiu fazer com bastante trabalho, todo mundo com máscara, a separação, às vezes é difícil tu separar, as pessoas se juntavam, a gente pedia para você separar, você separava. Querem conversar, não sei, faz tempo. E faz muito tempo que não acontecia remate, uns se entusiasmaram lá, né? Chegava até, tinha gente até quase chorando, né? Chorando e tomando uma cervejinha lá, tirava a máscara, tomava uma cerveja e chorava. Bota a máscara. Mas o resultado, vamos dizer, ela aconteceu, né? Nós tínhamos lá, então, 30% da capacidade, que não chegou a ser completada. Muitas pessoas, inclusive, quando viram que estava tudo funcionando, foram até para casa para assistir em casa. Sim. Né? E fizeram seus negócios por casa. Né? Um bom volume. Eu não sei bem o correto, nem vou falar para quanto que saiu... vamos dizer, a proporção de negócios de pessoas presentes, mas bem mais da metade saiu pelo virtual. Por exemplo, isso aí nos abriu um leque de compradores, né? E houve uma manutenção, foram vendidos, todos os animais em pista foram vendidos, né? E, por exemplo, com compras de São Borja, de Jaguarão, São Cepé, então quer dizer que esse modelo é bem interessante, que a gente até pelo computador ali fica sabendo, o gestor, né, a mesa ali fica sabendo quantas pessoas estão assistindo. Então chegou a época, uma hora que tinha até mais de 200 pessoas assistindo virtualmente o remate. E muitas aqui do município que assistiram só e não operaram, mas assistiram, né? E alguns com algum problema, que a internet também não é plena assim em todo o município, né? Mas teve produtores que venderam e assistiram do lado de fora, né? Nem vieram aqui. Então quer dizer que funcionou. E para nós, a gente apostou nesse sistema para poder visualizar um futuro, né? Porque a Feira de Terneiros, ela representa uma vocação nossa, uma vocação de cria, né? Tu aliando a cria, não, a gente produz hoje cerca de 120.000 terneiros, né? E pode produzir 200.000 terneiros, né? Isso aí é o nosso trabalho, né? O trabalho de visualizar isso, de integrar a pecuária com a agricultura, né? Mas, olha que eu já estou me desviando um pouco, mas vamos voltar então... Não, mas essa conversa é interessante até porque é uma experiência para todo mundo, né? Então a gente tem que saber também se atingiu realmente o produtor, né? E de que forma vocês vão fazer depois, né, seu Luiz? Mas então, vamos lá para as médias. Vamos completar então o trabalho, né, de informação. Então foi um faturamento superior a R$2.200.000, né? Vendido mais de 2.000 exemplares. Houve um trabalho importante que tem que ser lembrado desde os nossos técnicos, né? Por isso que a Feira do Terneiro ela é oficial, as pessoas vão lá fazer a seleção dos terneiros, né? Que vão obedecer parâmetros assim de qualidade, de peso, né? E essas informações todas foram passadas online ali, o peso dos animais, né? Então isso aí a gente só visualiza sucesso já que aconteceu, para o futuro, né? Que a gente consiga manter esse produto, esse meio que é a comunicação moderna hoje, né? Hoje muitos negócios se fazem está presente o mundo digital na gente, pelo celular até. Bom, então eu estava lembrando, desde os técnicos que selecionaram os animais,
os animais presentes lá. Depois eles foram ainda julgados, as categorias, né? E houveram prêmios para essas categorias. Então, por exemplo, os terneiros inteiros, quem ganhou o melhor lote foi o produtor Marco Aurélio Puente de Souza. Nos castrados foi o Heitor Guerrereno. Né? Um abraço para o seu Heitor. O lote de terneiros mais pesados foi o nosso também associado Miguel Arcanjo Nogueira de Oliveira. Né? O melhor lote de fêmeas foi para João Pedro Paim da Rosa. E o melhor lote de novilhas foi para César Johnson Brandolt. Todos em Alegrete? Todos em Alegrete. E o melhor lote de vaquilhão nas prenhas foi para Henrique Oliveira Ramos. Né? As médias, né, que representam o que eu estava falando anteriormente, que a gente esperava pelo menos uns 50 centavos mais nessas médias, mas mesmo assim elas representaram mais ou menos o mercado. Né? Os terneiros castrados foram vendidos em média a R$ 6,98, os inteiros a R$ 6,93, as terneiras a R$ 7,09, e as novilhas de sobriano a R$ 5,88 e as vaquilhonas prenhas a R$ 6,52. Então, a maioria saiu satisfeito. A análise, a gente vai procurar ver todos os problemas que aconteceram para que a gente possa seguir operando, porque o agro não pode parar. Claro. Né? Isso aí representa até os próximos remates, né? E a gente sempre atento e tem que ser obediente a o fato da pandemia e os cuidados que a gente tem que ter. Né? Graças a Deus a gente não tem nenhum caso, mas já Quaraí já tá, né? Já teve uma caso, morte. inclusive uma morte, né? Então a gente tem que ficar muito atento, porque invariavelmente isso aí vai chegar. E a gente tem que estar obedecendo para a proteção das pessoas, né? Mas a gente não pode parar, a gente tem que seguir o trabalho. Né? Seu Luiz, aproveitando a sua participação, parabéns pelo trabalho, o senhor e toda a sua equipe, os produtores que participaram. Chega conosco aqui Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. Quais são agora as próximas ações do sindicato? Bom, o sindicato não parou, na verdade. A gente restringiu só o atendimento ao público, mas não parou, porque a gente ali trabalha com folha de pagamento, né? Nesse mês mesmo nós fizemos o acerto lá com o Sindicato dos Trabalhadores, né? O acerto o acordo sindical, né? Para os salários, né? Já está tudo acertado, foi mantido todos os itens do acordo e dado um reajuste salarial de 4,91%, 4,91%, né? Um pouco até acima da média, que a média ficou em torno de 4,3%, 4,4%, mas foi em consenso, né? E, inclusive, marcamos uma agenda com os sindicatos trabalhadores e o nosso sindicato para que durante todo o ano a gente venha discutindo esse acordo para que ele seja rápido, né? Porque isso aí traz muito problema quando não há o acordo na data que tem que acontecer, porque ficam débitos para trás, né? Então, enfim, tu fica pagando alguns salários e vai ter que depois pagar a diferença até acontecer o acordo. Então, se esse acordo acontece, né? E na data é muito melhor para todos. E a gente considera lá o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores, porque nós fazemos parte do mesmo corpo, né? Então nós precisamos de treinamento, de inclusão dessas tecnologias, né? E a valorização do trabalhador, né? A sua profissionalização. Da mesma maneira que a gente profissionaliza o produtor, o trabalhador tem que ser profissional. Porque hoje tudo muda, né? A tecnologia embarcada nesses tratores aí, vou te dizer, isso a gente tem até medo, né? Porque hoje já tu não consegue mais, se o trator pifa, tu não consegue. Esses tratores modernos aí só tem que vir um computador para descobrir onde é que está o problema. Com certeza. Gilberto, boa tarde. Como é que foi a tua participação lá esse mundo virtual para ti lá no leilão? Mas olha, eu tive azar, eu estava curioso, com diversas curiosidades pelos desafios, desde já parabenizo toda a equipe do sindicato pela coragem, porque neste momento nesse momento de 60 dias antes de preocupação, de
de tu trancado, de não saber, é coragem. E é assim que você é vencedor. Você é vencedor quando você faz diferente e se faz com coragem. E dá certo, né? Porque quando dá errado, aí as pessoas reclamam muito. Mas assim, ó, eu tive azar, Cíntia, porque, respondendo a tua pergunta, porque fiquei 2 dias sem internet. Não sei aonde que caiu um poste por aí, e eu estava preocupado. Aquele dia, às 10 da manhã, eu estava sem internet, ficou todo aquele dia e todo o outro dia, até o outro dia às 11h30. Aí, lá pelas 7 horas da tarde, ela começou a vir e cair, naquele dia, justamente no primeiro dia. Então, eu não pude acompanhar pela internet, não consegui. E aí, tive lá, por aquele dia, um pouco. Aí vi aquele ambiente, coisa e tal, tive um pouquinho lá no primeiro dia. E aí, no segundo dia, sim, fui lá e acampei. Aí, no segundo dia, eu fui esperto. Eu peguei e digo assim, fui lá e sentei próximo do pessoal. Do pessoal da mesa operadora, para mim ver o que estava acontecendo pela internet ali, porque eu não pude ver de casa. Mas é um avanço, né? A partir de agora é um avanço. A gente tinha uma dificuldade de ficar em casa operando, porque nós somos acostumados a enxergar o olho no olho, né? Se o dono não está aí, se o olho não está aí, não funciona. E agora a gente vai ter que se acostumar ao virtual. Eu até tive pensando para fazer até um chamamento para as pessoas e dizer para as pessoas o seguinte: a partir de agora vai ter 2 mercados. O mercado da confiança e o mercado daquele que... O que eu quero dizer isso com o mercado da confiança? Eu lembro, há 20 anos, 30 anos... atrás, 40 anos, negociar com arroz era só negociar com o mundo, não com o produtor aqui diretamente. Mas nós negociar com arroz era por telefone. Lá no início da década de 80, a gente tinha aqui na CRT, porque eram poucos que tinham telefone. É mesmo. Depois ir por telex, aí tinha que fazer o tal de telegrama no correio, era só o correio que tinha os telegramas. Depois aí veio a década de 80, já melhorou, todo mundo tinha telefone. No final da década de 80 veio o tal de fax. Aí melhorou mais um pouco aí? Melhorou mais um pouco. E a internet veio em 97, 98. Mas o que eu quero dizer? Nesta época do fax, do telefone na CRT e do telegrama, era na palavra que se negociava arroz. Então, nós dizíamos o seguinte para o cara lá em São Paulo, para o comprador, para qualquer parte do Brasil. Não, o arroz tem 58 de grão inteiro. Era um orgulho para nós chegar lá com 60. É 2% de impureza. Era um orgulho chegar lá com 1,5%, porque não podia chegar com mais de impureza. E era só na palavra. O que eu quero dizer para os senhores produtores, meus colegas de pecuária? Eu não vejo isso como nós na pecuária. Sempre quando eu vendo um lote, eu gosto de botar uma ceguinha no meio. É normal do produtor isso, fazendeiro. Produtor que trabalha com gado. É normal botar uma renga, botar uma vaca magra, botar uma desdentada. Pessoal, agora, nesse novo trabalho, porque então, me empurrei aquele bicho mais doentinho. A gente tinha que revisar o lote, tinha que revisar o lote, tinha que ir lá, entrar no meio. Esse é e eu não estou falando, senhores produtores, eu estou falando de nós produtores somos assim. E eu sempre olhava isso, no arroz é diferente. Inclusive lá, início da década de 80, eu comentando com o rapaz, eu disse assim, olha, se o pessoal fosse, claro que a relação do produtor aqui no olho, a gente não se preocupava isso. Nós tínhamos que nos preocupar com a relação que era aquela por telefone, porque tinha que chegar lá o bicho bom. Nós ligava de volta para saber se a pessoa estava satisfeita. O produtor não tem essa confiabilidade de hoje de fazer um lote, vender pela internet e ligar para ver se o cara está satisfeito. Hoje, eu vou te interromper só um pouco, porque isso aí é importantíssimo. Hoje um produtor me atacou na rua, conversando sobre a feira, e ele diz o seguinte: no final, o que a gente precisar é a rastreabilidade, porque a rastreabilidade, a identificação da origem,
ela é o produto final acabado e rastreado. Esse seria aí o produto para espalhar pelo Brasil inteiro, né? Assim como faz o Uruguai. O Uruguai hoje, e o mercado deles é muito mais confiável, né? Então nós precisamos de confiança, isso aí e aí é o seguinte, não é que o produtor o produtor é honesto, nós somos todos assim, mas o negócio não era bem assim, entendeu? No negócio, a gente pensa que negociar é dar uma ganhadinha do outro. Então, esses que gostam de ganhar uma coisa a mais, ou mandar um bicho mais, que não é, porque nesse tipo de negócio hoje virtual, não vai funcionar, vai ser selecionado e as pessoas vão aprender. E isso todos nós vamos ser educados a fazer isso. É a mesma coisa que a tal de máscara. Daqui a pouco está todo mundo acostumado a usar a máscara. São normal. muitas mudanças de paradigmas. Mudança de paradigma. Nesse mundo digital. Mas é mais ou menos assim. Então, parabéns, eu acho que valeu isso. Vai ter uma mudança grande, que a gente não sabe o que vai vir por aí, em termos de negócio, em termos de ficar em casa trabalhando, porque eu acabei de falar também aqui o seguinte: a nossa vocação é o gado de cria. O gado de cria pelas condições, vamos dizer, de solo e clima nossos aqui, que né, ainda temos campos nativos, naturais, né, às vezes campos de não tão boa qualidade. Isso tudo remete à cria, né? E a venda de terneiros, vamos dizer, como essa feira é uma feira voltada à cria. Vende o terneiro e vende a fêmea para te melhorar o teu plantel. Vai fazer a recria, coisa e tal. E nós temos todos os elementos, né, para esse negócio. Porque esse negócio significa uma pecuária de 1 ano, né? Tu vai desfrutar, vai tirar o terneiro da vaca, ele foi concebido, vamos dizer, de 1 ano atrás, nesse ano, né? E ele foi concebido nesse ano e comercializado com 6 meses, 7 meses, né? Então tu adianta, não é como tu recriar e vai vender daqui a 2 anos ele, né? 2 anos e meio. Tu adianta essa receita. E é um produto hoje, com o avanço da soja, e com o avanço da soja no estado, é um produto que todo mundo precisa, né? Os invernadores, os acabadores, onde tem, vamos dizer, mais grão, tem mais comida, eles precisam do terneiro. E, além disso, tem um mercado internacional que vem buscar o terneiro, que também foi um balizador. Então, tudo isso... E a gente tem todos os elementos. Nós temos um grande rebanho de cria, né? Hoje chega a 250 mil vacas, hoje aqui prontas para conceber. Nós temos genética para fazer os cruzamentos, nós temos técnicos para fazer as orientações, né? E nós temos a nossa lavoura ainda de arroz que nos permite trabalhar, né? Nós temos, vamos dizer, o posil, né, dessas áreas. Essas áreas podem estar produzindo, vamos dizer, toda a área do arroz, né? Um sujeito que tem 1, 2, 3 cortes, né, 4 cortes, nesses cortes ele pode estar sendo manejado e cultivado, né, em favor da integração, que depois também pode voltar em favor do arroz. A gente sabe que isso assim, ó, Cíntia, para ter uma ideia e coisa, eu fico imaginando, enxergando depois disso, por isso que eu também estava curioso. Nós temos uma coisa que nós temos que dizer. Hoje o celular, todo mundo está mudando muita coisa que a gente não está percebendo de 4, 5 anos para cá. Por exemplo, hoje todo mundo tem celular, filma o seu animal, sabe falar no celular e passa lá para São Paulo, passa para tudo. Quer dizer, já está operando bastante virtual e já está o pessoal se reciclando, de ter a responsabilidade de botar o negócio ser sério no negócio virtualmente. O pessoal está se educando para isso. O que nós aqui, como sindicato, a gente tem que sonhar, e o sindicato, parabéns por ter feito essa iniciativa, e eu digo o seguinte: nós estamos no centro da fronteira oeste. Vamos olhar Alegrete como Uruguaiana próximo, Rosário próximo, Livramento próximo, toda Santiago, tudo aqui. E Alegrete é uma referência. Nós temos um trabalho da agenda, um abraço ao doutor Homero, que tem 40 anos de seriedade aí, que tem... Por exemplo, agora veio esse escritório de fora. Vocês mapearam quantos clientes ele trouxe?
Será que ele trouxe 10%, 15%? Está sendo analisado pois é. Não, isso aí é importante. É importante. Não tirando. Não, é importante que as pessoas venham participar. Venham participar. Eles têm que dançar conforme a nossa música. Conforme a música. Então é o seguinte, naquele dia você falou que vai ter a tentativa de 2 remates. Então tem que pegar esse cara que está vindo de fora e, responsabilidade. Sim. Responsabilidade cada um tem que fazer o seu dever de casa. A própria agenda, daqui a pouco vai ter que melhorar algumas coisas, mas todo mundo fazendo o dever de casa. Aí eu fico imaginando, tu já pensou, Cíntia, 2 remates? Nós temos gado, nós temos animais. A fronteira oeste tem animais para fazer 2 remates por semana. Que não seja todas as semanas. Que seja, por exemplo, assim, 1 remate por semana, 1 na terça e na outra semana 1 na quinta. Vamos supor assim, 4 remates por mês, 8 remates por mês. Nós temos esse mercado. Nós temos cliente, que é o produtor, tem mercado aqui, e nós temos cliente no mundo. Aí entra terneiro, nós temos esse mercado de qualidade. É verdade ou não é? É verdade, e a gente tem que recuperar, porque a nossa praça é uma indústria, a maior praça de gado em pé do Rio Grande do Sul. Ela está aí, ela deve ser. Nós estamos tentando fomentar para que volte. Só arrematando então o negócio do que o Gilberto falou sobre confiança. Aí entra o seguinte, aí entra o trabalho de sindicato, entra o trabalho de associações, que é o que acontece no mundo inteiro. Por exemplo, quando tu entra, tu abre, tu tem que ter uma certificação, né? Que aí eu falei que a rastreabilidade é uma certificação. Quando o técnico vai lá e seleciona um produto e coloca o seu nome no papel, é uma certificação, né? Então isso tudo tem que andar junto, né, para a gente evoluir. Nós temos um campo muito grande de evolução. Se nós temos 250 mil vacas, nós tínhamos que estar produzindo 150 mil terneiros, podemos passar a 200 mil terneiros, né? E hoje a gente está vendendo 10 mil terneiros por ano, mais ou menos, né? Vamos dizer, até o sobre-ano. Então é um mercado interessante e é um mercado que tem hora para acontecer, como tudo na agricultura, tudo tem hora para acontecer, né? E para o produtor de terneiro, a hora é a hora do desmame. Na hora do desmame sendo feito o negócio, não tem por que tu esperar um ano que tu vai vender um produto com quase o mesmo peso. Então tu vai ser menos eficiente. Então tu tem que ser eficiente. Tem que procurar essas coisas. E nós temos que estar todos preparados para a evolução, né? Então, nós temos que evoluir, temos que confiar nos outros, e assim a gente está tentando recuperar a Praça do Alegrete de vendas e tentando ser mais eficiente. Dá para sonhar, será que com 2 remates desses, vamos dizer 1 por semana, mas 1 na terça e 1 na quinta, dá para sonhar com isso, sonhando sem trazer o gado? Sim, para o sindicato, aspectos, o sindicato rastreando, fazendo, exatamente. Ele próprio. Se os técnicos trabalharem, né, e o gado pode sair da fazenda direto para o comprador. Claro que tranquilamente. Envolve. Esse é o trabalho de, por exemplo, tem uma firma aqui que faz isso, né, que é o gado bom, né? Isso. Mas aí a gente tem que aperfeiçoar isso para que a confiança surja. A confiança, que é o que eu falei aquela hora. Senhores, que vai mudar, que eu acredito que vai mudar com isso. Isso foi o plano inicial. Senhor Luiz Platina Gomes, muito obrigada por estar aqui conosco, passando informações. Ficamos aqui à disposição sempre que o senhor precisar para falar das ações do Sindicato Rural de Alegrete. Tá, muito obrigado, então, pela escuta. 12h32. Paulinho Camargo, Cidade Rural tem a força de... Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo.
Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Comunicado oficial Esco GD Tecnologia em Energia. Informamos que estamos atendendo a todos os clientes normalmente em nosso escritório, tomando as devidas medidas e cuidados para que a saúde de todos seja preservada. Pela parte da manhã das 8 às 12 horas e à tarde das 14 às 18 horas na Avenida Tiaraju 1406, Edifício Pampatec. Também estamos realizando atendimento via plataformas digitais para quem escolher ter uma experiência diferenciada com nossa equipe. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Atenciosamente, Esco GD. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Cidade Rural, são 12 horas e 35 minutos. Para quem ligou o rádio agora, faz 16 graus na Praça Oswaldo Aranha. Vamos estar falando aqui comigo no estúdio, Gilberto Pileco. Vamos falar, Gilberto, depois conversamos aí com o seu Luiz Plachina, sobre o arroz. Semana passada não deu tempo de nós falarmos, mas a gente vê, Gilberto, que temos muito assunto quando se trata de falar de pecuária, de arroz. Temos que sempre reservar aí um tempo bem considerável para cada uma destes assuntos. E nós temos muitas informações, Gilberto, que estamos compilando aí. Na verdade, é o seguinte, Cíntia, o arroz, ele está, diferentemente de muitos produtos que baixaram, ele subiu. O arroz aqui internamente deve ter subido, eu não fiz os cálculos ainda, mas deve já estar em 20%, eu não fiz essa semana, uma coisa de 20%, mas assim, o interessante é no mercado internacional, que é o que nós estamos dependendo. No mercado internacional, na bolsa, o arroz subiu em torno de uns 37% no valor dele, mas em relação a 37%, 38%, mas em relação ao dólar nosso, o dólar subiu em torno de 40%, 38%, 40%. Então, pessoal, esse aumento interno do arroz, o dólar ainda está ganhando. Gilberto, vamos seguir esse assunto agora por telefone, já está conosco, o seu Homero Tarragó, leiloeiro. Boa tarde, seu Homero, muito obrigada por estar aqui conosco, passando informações ao Cidade Rural. Boa tarde, Cíntia. Um abraço para o Gilberto e a todos os teus ouvintes. Um abraço, Homero. Seu Homero, como é que foi aí essa nova modalidade, dessa feira de outono? Conte pra gente. Pois é, essa feira teve que forçosamente ser feita nesse modelo e foi muito bom que tivesse acontecido. Eu confesso que nos deu uma preocupação muito grande, porque foi uma decisão muito de última hora, como o presidente já relatou aí, são criadores que são produtores de terneiro. Um grande exemplo é aquela turma lá do Rincão do 28, que eu digo sempre que da carteira de trabalho deles diz profissão produtores de terneiro. Então chega nessa época, ainda mais nesse ano, com essa estiagem, as vacas o terneiro tem que ser desmamado. Terneiro lá com quase 200 quilos, ao pé de uma vaca com essa estiagem, então tem que vender agora. Momento
era de dificuldade, mas se tinha que... E a gente já estava fazendo umas tratativas com o lance rural, já vimos trabalhando, no sentido de fazer, e apareceu você proporcionou a oportunidade de fazer a feira, e eu acho que foi muito bem. Primeiro que você vendeu 100%, você atendeu os clientes, a manifestação depois, os vendedores estão todos muito satisfeitos. E os compradores compraram num momento favorável para eles, também vão ter. Então foi um ganha-ganha, eu acho, foi um excelente ganho. E a gente teve uma experiência, né? Estávamos muito preocupados, olha, eu tenho... Depois de todo um nervosismo, né? Antes... Exatamente, Gilberto. Eu tenho todos esses anos aí de Tartame, mas eu confesso para vocês que essa vez estava preocupado, porque tivemos que montar uma mesa nova, fomos ver uma que fizemos com o Canal do Boi há muitos anos atrás, aí o nosso técnico lá, o Carlinhos, que eu quero agradecer muito, o rapaz de maior competência, foi lá, instalou uma mesa, tivemos que trazer o aparelho na véspera passou, ia chegar no ônibus, passou para Uruguaiana. Não, se eu fosse contar tudo que aconteceu na antevéspera, ou nas vésperas, foi um romance. Mas no final deu tudo certo, né? Saiu a internet do ar, horas antes, mas deu tudo certo. E a equipe também, todo mundo se adaptando à nova tecnologia. E já vamos seguir, já temos 2 remates marcados com o lance rural, e já vou adiantando que foi na próxima semana da Conexão Pampa, esse já estava marcado, esse remate ia ser realizado em 16 de abril, presencialmente, e agora vamos fazer o gado vai vir, o doutor Eduardo prefere trazer o gado, porque são em 2 fazendas, se o cara compra um lote de uma fazenda e da outra, isso que vocês estavam falando aí, Gilberto, antes que eu me fuja aqui, que vamos passar a filmar o gado como você faz no Uruguai. Bom, a gente está nisso aí há muito tempo e tem muitas diferenças. Primeiro que no Uruguai predominam grandes fazendas. E quem participa disso aí são as grandes fazendas. Então vai lá, o cara cria ou o Angus ou o Cruza Hereford, vai lá e filma, tem um lote de 100 novilhas de sobreano, as 100 são iguais, pode deixar um lote só, ou fazer 2. Aqui, se tu fores lá, tu conhece como é a nossa pecuária, nosso gado é muito heterogêneo. E temos o leilão, eu sempre digo, o leilão faz uma ação social muito grande. Tem pequenos criadores, nós temos leilões que tem 60 vendedores. Pequenos produtores que tem lá 4 novilhinhas, o vizinho tem 3 vacas, o outro tem 2 boizinhos, ele fecha um caminhão e trazem para o parque. Como é que nós vamos filmar esses pequenos lotes lá? E o comprador? Aí compra um lote aqui, lá no fundo do Rincão São Miguel, outro gado lá no Silvestre, outro no Rincão do 28. Como é que ele vai buscar? Então, são detalhes que não me entusiasma muito esse do filmado de fazer fazenda, mais virtual. A não ser que seja uma única fazenda. Essa aqui do Silêncio não foi fazer, mas o doutor achou mais prático, porque depois também, vem para uma fazenda grande, vamos ser práticos. Aí ele vai passar durante, talvez, 20 dias, chegando o caminhão, junta o gado, pega o pessoal, vai buscar o lote do São Fulano. Aqui fica tudo aqui no parque, no dia seguinte. Olha, ontem eu estive no parque de manhã para ver um último lotezinho de terneiro. Tinha um lotezinho de terneiro. Tu sabe de quem? Do Balada. O cara comprou um gado aqui em Alegrete, o caminhão passou, eu assisti. Sabe o que eu estou falando, né, Gilberto? Não sei, não. Eu estava imaginando aqui. Eles estavam no parque ontem. Eu já comecei aqui a imaginar, porque aí agora o senhor falando isso, eu já comecei a imaginar outras coisas, o seguinte, ó, aí chove, aí tem que buscar aqui, tem que buscar lá, e aí o caminhão não vai, e aí é um problema para o comprador. Passa a ser um problema para o comprador, aí o comprador já não tem interesse. E nós temos que facilitar, tanto aqui ele sabe que está aqui, ele sabe que vai chegar lá, e sabe que tem uma fiscalização. Só que aí tem uma indústria grande para isso, aí movimenta uma indústria grande, que é o social que o senhor diz, né? Porque aí tem para ter um remate grande por semana. E aí esse vai vender para quem?
Para ter um que vai lá e vai pagar 20% abaixo. Para ter um remate grande por semana, são 20, 25 pessoas só no parque, depois mais os caminhoneiros tudo, 40, 50 caminhoneiros, sei lá. E isso aí é isso aí é uma indústria. Trabalharem também, são uma classe maravilhosa, nós temos caminhoneiros aqui em Alegrete do melhor nível, gente que trabalha, e isso tudo é o giro, são... Falando em caminhoneiro, eu esqueci, Álvaro, se está ouvindo aí, pode ligar. Semana passada não deu para te ouvir aí, hoje nós podemos conversar. Seu Álvaro está escutando. Fala em nome da turma, mas isso é uma coisa que eu queria dizer, o Álvaro ontem botou no nosso grupo da agenda, até um agradecimento. Eu quero dizer que nós é que agradecemos, que olha, todos esses anos de trabalho, Gilberto, a gente informa, olha, procura os caminhoneiros, não direciono para ninguém, mas a turma fica ali, digo, olha, ali tem fulano, e eu não me lembro, de todos esses anos, de receber uma queixa de caminhoneiro. Isso é muito importante, né? Eles são profissionais da melhor qualidade aqui, ó. Então isso... porque a venda tem isso também, tem saber o animal, a venda tem isso, né? E tem a entrega também, que tem que chegar lá na fazenda, o bicho... A condução, tudo isso. Então, o cara compra, por exemplo, de longe, 500 quilômetros, 1.000 quilômetros de distância, claro, tem que chegar lá, não termina com a entrega aqui. Claro. O pós, eu sempre procuro ligar depois para eu saber como é que chegou e não vejo queixas. Raramente aconteceu alguma coisa em todos esses anos, mas vendemos mais de 1.300.000 cabeças, algum dia deu algum problema. Mas a mais às vezes, ficam muito satisfeitos, né? E então é uma classe importante. E o nosso pessoal de campo ali, que é bárbaro também. Então eu me orgulho muito da equipe, os caminhoneiros são praticamente da equipe da agenda também. Então eu rapidamente só quero te dizer que isso está implantado, viu? Nós já temos um contrato aí longo com o Lance Rural, vamos trabalhar agora, vem o inverno, Gilberto, eu imagino assim, ó, uma pessoa de mais idade, os da minha idade, né? Eu vou ter que ir para lá. Mas os da minha idade vão gostar de fazer um fogo mas o gosto da cerveja na hora ali, o gosto que a gente que se acostuma, que a gente que se acostuma do cheiro, o cheiro não é o mesmo dentro de casa, com o cheiro que a gente está lá, cheirar. Que eu não quero citar, que gostam muito, claro. Se impregnar a roupa do cheiro do remate. É verdade. Então tem a turma que vem lá, pode ir lá, olha aqui, ó. O negócio lá, eu digo assim, ó, está o lugar mais seguro. Se tu for no supermercado, hoje, no lugar do comércio, aquilo lá tu visse como é que ficaram. Não ficaram a menos de 7, 8 metros cada cadeira de uma outra. Foi tudo higienizado, o lugar é aberto, é arejado, estava muito bem, do ponto de vista de segurança, estava muito, muito, muito bem organizado, né? Então só temos que ter cuidado. O pessoal tende a ver o amigo lá, que ir lá conversar com ele, mas deixa para conversar depois, né? Bom, Gilberto, então eu só quero anunciar que na próxima quinta-feira vamos ter um remate da Silêncio. Então eu digo assim, ó, que é um leilão, então vai ser a mesma condição, o leilão pelo quadrado, às 18 horas, pelo Lance Rural. Se entrarem no nosso site, ou entrar no grupo da agenda, já estão todos os lotes lá firmados, e os lotes já estão organizados, pesados, está tudo pronto. Vão ser 600 redes, 400 vilhas, alguma vaca nova, prenha, 100 e poucas vacas vazias e mais 50 com cria. Um gado maravilhoso. Bom, a Silêncio, eu digo assim, ó, pontualmente pode ter alguém que faz pistas, que tem qualidade igual a Silêncio, mas qualidade com a quantidade que tem, eu acho que não tem nenhuma propriedade que tenha tanto brafo em quantidade com qualidade. Lotes padronizados, formando cargas e com toda a liberalidade para vender. Então é uma oportunidade fantástica. Dia 7, então, seu Homero, na próxima quinta? Próxima quinta, dia 7. Tá bom, e então. E no dia 14, Cíntia, já temos outro remate marcado, que tem 300 novilhas Braford de uma procedência e mais 100 vacas com cria, com terneiro macho de outra. Vamos fazer também um remate talvez maior que o dessa quinta no dia 14. Então a roda começa a girar, eu acho.
Que bom. Seu Homero, muito obrigada pela sua... de preço que tu gosta de saber. Né? O preço do boi, consulte os seus tropeiros aí, que o preço já entrou em flexão. Já está subindo. O preço está subindo e a tendência natural, pela estiagem, por tudo, claro que é o preço até julho vai explodir. Os amigos estão achando que vão vender a 8. Bom, a terneirada, mais um detalhe. Depois tu me corta. Tá bem. Aí para cima vocês estão vendo terneiros, botem aí, hoje, certo, meio-dia, amanhã também, Estâncias Bahia, aquele lá, terneiro lá menor, lá para Roraima, para não sei aonde, é quase R$10. E aqui no Uruguai, 100 quilômetros para baixo, venderam 22 mil terneiros com uma média de 2,53 o quilo. Estou falando em dólares, né? 2,53 dólares por quilo. Então, eles são todos loucos? Não, eles estão confiando na pecuária e é o que nós temos que fazer. Vamos seguir confiando que vai dar certo. Seu Homero, muito obrigada pelas suas informações. Ficamos aqui à disposição sempre que o senhor tiver, né, mais informações aqui para os nossos produtores. Grande abraço, Homero. Da mesma forma. Um grande abraço a todos. No final de semana, 12 horas e 49 minutos, Gilberto. Tu sabe que tu consegue ler inglês ou não? Estou aqui só tentando. Só o título. Rice Futures, Hogue. Deixa isso aqui, eu tirei ontem, eu estava procurando, e eu faz anos que eu quero ler essa notícia. Tá. Que não é minha, que sempre sonhei um dia acontecer isso e não esperava que eu ia dar essa notícia. Ali na internet, olha o pessoal do arroz aí, o que diz aqui é de uma trade, para mim seria Daniel, mas tá Daniel no plural. Trade.com, mercado, ela trabalha no mercado das ações, pelo que eu entendi, essa trade deve ser um corretor da bolsa, pelo que eu estava procurando os leilões na bolsa americana e encontrei esse comentário aqui no título dessa trade. Diz o seguinte, pessoal, escutam só a grande notícia que me tem uma satisfação de dizer. O arroz é o alimento, o cara explicando na bolsa, com certeza, para fazer corretagem sobre o arroz agora no final do mês de maio. O arroz é o alimento básico para 2 maiores populações do mundo e as economias que mais crescem, Índia e China. Isso é a tradução desse artigo em inglês. Sim. Diante deste fato, não surpreende que os 3 principais produtores de arroz do mundo sejam China, Índia e Indonésia. Nessa ordem, o termo arroz em bruto, que é arroz em casca, arroz integral, como diz aqui, refere-se ao arroz que acaba de sair dos campos da colheita. Aqui que vem a notícia. Até agora não disse. Por ser uma necessidade para literalmente bilhões de pessoas, muitos comerciantes e especuladores consideram o arroz em bruto, em casca, uma commodity atraente para investir. O que eu quero dizer isso? O corretor corretor lá da bolsa, explicando, tá no primeiro coisa dele, que o arroz, nesse momento, o arroz em casca, é uma commodity atraente para se investir. Quer dizer, eu esperava essa notícia há muito tempo, eu sempre sonhei com isso, de assim, é só a soja que vale, é só o milho que vale na bolsa. Quer dizer, já está, esse é um sinal, então, é uma notícia aqui. Já está mudando. Já está mudando a situação. Essa é para uma mensagem. Bom, mas assim, vamos falar um pouquinho do arroz, nós temos pouco tempo. Pessoal, o arroz... Gilberto. Preço. O pessoal quer saber um preço. O preço é o seguinte, o pessoal tem me ligado, um monte de gente tem me ligado, querer saber, porque o arroz a 56 tem que vender, tem muitos corretores dizendo, tem que aproveitar e vender. A gente, se tem arroz nesse momento, fica pensando em vender tudo, porque não teve um preço em real assim. Bom, pessoal, eu tenho que dizer o seguinte, o dólar
está valorizado. O arroz estão vendendo ao preço mínimo, $10. E o preço mínimo do arroz hoje não é mais $10. Então, eu trouxe aqui esse gráfico, Cíntia, que eu quero explicar o seguinte. Até 2007, o preço mundial do arroz em dólar era de $8 a $10. Todo mundo diz, o arroz é $10. Até 2007 sempre foi de $8 a $10. 8 na safra, $10 na entre safra. Preço internacional. Lá em 2008, com a crise do arroz, que foi uma crise que a ONU e a FAO, que foi o estupim dessa crise, o arroz mudou de patamar. Em 2008 e 2009, ele chegou a $960 a tonelada, no seu pico, isso representando $28. E aí, 2009, ele baixou. Ele teve lá em cima, ele baixou, mas ele mudou de patamar de $8 para $10 para uma curva, vamos dizer assim, que está na moda hoje falar na curva, para uma curva de $14 a $16, de $13,80 a $14,5, $15, que durou 5 anos. 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Até 2013, o arroz mudou de patamar, de 8 para 10 para em torno de 14 a 15, $16. Bom, aí ele baixou um pouco em 2013. 2013, baixou o arroz, baixou, fez uma curva para baixo e veio para $11,80 a $13 e máximo $13, de 11, $12, vamos botar uma média de $12,5. O mercado internacional, nos anos 2014, 2015, até 2019, ele fez uma curva para baixo e se manteve em $12 em média. Mercado internacional. Bom, quanto está nós em dezembro, com o Marco Aurélio aqui, nós falando que ia passar, nós falava assim, eu falava, vai sair de $12 para $13,5, $14. O arroz vai ficar em torno de $14. Esse ano, janeiro, fevereiro, sem falar em pandemia. Ia ficar em $14. E estava aí em $14. Manteve em $14 aí, janeiro, fevereiro, começou a chegar aí $14. E aí chegou o coronavírus. Pegou o arroz aí em $14 em média na bolsa. O que aconteceu? Está hoje $18, $19 na bolsa. Tá. Eu não sei o pico que ele vai dar, mas eu espero ele subir mais. E eu acredito que ele vai fazer uma curva e vai se estabilizar de $14 a $16. Eu acredito que depois que passar isso tudo, ele vai se estabilizar de $14 a $16, que foi o que se estabilizou lá atrás. Lá atrás só tinha crise da FAO, da ONU, da agricultura, do arroz, só tinha crise do arroz. O que tem nessa crise diferente da crise de 2008, 2009? Tem uma crise de uma situação que vai mudar muitas coisas no mundo. Por exemplo, o algodão vai baixar, porque está nesse momento, porque está diminuindo o consumo de vestuário. A soja vai ficar nisso, porque a China precisa, mas o milho, por causa do etanol, vai baixar. Está baixando, já baixou na bolsa. O café ia baixar e a semana passada, agora dia 30, o café subiu nos Estados Unidos 10%. Sabe por quê, Cíntia? O café baixou no primeiro momento do coronavírus, porque como parou as empresas, como parou o mercado, parou o tal de cafezinho. Parou o tal de cafezinho. Olha só, Gilberto, lá em Mossoró, 13,19 a gasolina, no Rio Grande do Norte. Está aqui, ó. Meus amigos de lá me mandaram. Mas só para te dizer... Mudou. Só que para te dizer o seguinte, agora dia 30... subiu o café 10% nos Estados Unidos. Sabe por quê? Aumentou o consumo do café em casa. E é verdade, a pessoa fica em casa, aumentou o consumo, subiu 10%. Aqui no Brasil teve lugares aqui que chegou a melhorar até um pouco mais de 10%, em torno de 20%, 25%, até 30%, porque está numa situação. Então, vai ter alguns paradigmas para a gente vencer em termos de coisa. Mas o que tem de diferente dessa curva? Então, eu acredito na curva histórica, que é vir para $14, $16, que foi o que aconteceu. Só que tem uma diferença hoje no mercado do arroz. Com a crise de 2008, 2009, 2010, até 2013, todos os anos se reuniam os ministros das agriculturas do mundo, comandado pela FAO, para definir alguns critérios
para o arroz, para tentar fazer vir essa curva para baixo de 2013 e 2014, que baixou a curva. Que foi que não precisava mais usar os estoques. Então, por exemplo, assim, não é de graça que o Brasil leiloou os estoques da Conab. Nós não temos mais estoque. Estados Unidos era o estoque privado, continuou sendo o estoque privado, mas mais para baixo. Não se preocuparam muito com a tal de segurança alimentar e ter estoques de arroz para a sua segurança dos seus países. Então, hoje, na América, eu digo assim, a América tem arroz suficiente para o seu consumo, para os seus compromissos. Eu tenho dito, nós temos arroz suficiente, nós precisamos colher. Nós precisamos colher esse ano, nós precisamos colher o ano que vem. Os Estados Unidos precisam colher arroz esse ano, porque senão falta. Porque não tem, o estoque está no mínimo. A ONU fez isso, a FAO fez isso até 2013, e eu achei uma coisa interessante, que o único país do mundo que não se preocupou ou fez ao contrário do que a FAO